Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, primeira coisa, ele levanta os olhos para os montes. Então, eu vou falar esses 3 pontos e depois eu vou para um outro aspecto para a gente fechar. E num segundo momento, o salmista fala assim, então, levantarei os meus olhos para os montes. Aí ele faz uma pergunta. De onde me virá o meu socorro? Ele faz uma pergunta. A importância de nós perguntarmos, de nós darmos uma segunda olhada. Jesus, no Novo Testamento ali, exatamente nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vê isso. O Senhor sempre respondendo a perguntas, sendo indagado, os discípulos, as pessoas perguntando, indagando, querendo saber, ele sempre ensinando. Porque se há um ensino, é porque houve uma pergunta a ser respondida. O Senhor trabalha com isso. O próprio canal, né, o Evangelista Pensador, é para nos levar a pensarmos na palavra. E quando eu penso, não tem jeito, eu vou perguntar, mas Deus, mas Senhor, né, não vai ter escapatória, porque um bom aluno, um bom aprendiz... No nosso caso, discípulos. Que é a mesma coisa, o sentido. Sim. Discípulo é aprendiz, né? Sim. Então, é o mesmo sentido. O bom aluno, ele se interessa, ele interage, ele participa. Ele não é um alguém morno, ele não é alguém apático dentro daquilo que ele está se propondo a aprender. Ele é interessado naquilo. Ele mostra interesse, ele demonstra interesse. Inclusive, os professores amam isso. Eu estou dizendo que eu sou professora e sei muito bem disso, que a gente ama quando o aluno pergunta, quando você percebe interesse da parte daquela pessoa em aprender. Nosso Senhor é a mesma coisa. Como mestre, como professor dos professores. Então, naquele momento, o salmista pergunta. Ele olha para a situação, ele levanta os olhos dele e pergunta, de onde me virá o socorro? Ora, se uma pessoa pergunta de onde me virá o socorro, é porque ela está precisando de socorro. Você concorda, pastor Márcio? Só pensar. Sim. De onde me virá o alívio? De onde vai me sobrevir a saída? Se a pessoa pede socorro, é porque ela precisa sair de uma situação de perigo. Se uma pessoa pede um copo d'água, é porque ela tem sede. Então, fica claro para nós. Então, nós precisamos pensar na palavra. Se ele pergunta de onde me virá o socorro, é porque ele estava em uma situação de perigo. E hoje, qual que será o maior perigo na vida de um cristão? Quando ele abandona a sua fé. Quando ele abandona a possibilidade de escolher continuar acreditando no Deus que o gerou. Quando ele abandona o único que pode ajudá-lo. Quando ele começa a andar pelas próprias pernas. Quando ele começa a andar pelos seus próprios caminhos. Quando ele para de andar pelo caminho que é Jesus, que é a palavra. Então, esse é um lugar perigosíssimo. Esse é o pior momento de perigo realmente na vida de um cristão. Pois, se ele tiver fé, como um grão de mostarda, né? Então, se ele tiver a fé, se ele continuar escolhendo acreditar em Deus, ele não vai estar sozinho, ele vai continuar buscando. E ele vai chegar à conclusão que o salmista chegou. Interessante que o salmista pergunta e ele mesmo responde. Porque, no fundo, queridos, nós sabemos
pelo Espírito Santo, pela unção de Deus que está no nascido de novo, a palavra que uma vez foi semeada em nós sabemos o caminho muitas vezes. A questão é que às vezes nós não queremos caminhar aquele caminho, porque vai exigir de nós posicionamentos. Por exemplo, para que seja um discípulo, para que seja um aluno, ele precisa ter o interesse em aprender alguma coisa, ele precisa ter o interesse em aprender. Então, muitos não são discípulos hoje no reino de Deus porque já não estão mais dispostos a aprenderem. Por que isso, Eli? Porque acham que já sabem tudo. Então, ele já não é ensinável mais, porque ele já sabe tudo. Agora, ele já não é condição de discípulo, agora ele já se coloca na posição de mestre. E aí vai ficar difícil para essa pessoa continuar. Então, ele pergunta, de onde me virá o socorro? Aí, o que o ser humano faz? Ele busca o socorro em lugares errados, em pessoas, em favores humanos, em posições humanas, em trocas, subornos. Ele busca o socorro. Está todo mundo por aí, no mundo afora, você pode ver, está todo mundo se sentindo desafiado, em perigo por algum motivo, estão buscando socorro em algum lugar. Alguns estão enganando, manipulando, né? Estão buscando. Então, a importância do cristão entender que ele precisa buscar no lugar certo. De onde me virá o meu socorro? Você que está me ouvindo agora, de onde você acha ou tem a convicção que virá o seu socorro? Do médico? Da medicina? Do sistema da medicina mais ultramoderna que existe? É daí que você entende que virá o seu socorro? O seu socorro nesse momento financeiro que você está passando vai vir daquele empréstimo bancário que você está prestes a fazer? É daí que você acha que o socorro virá? É você mudando de negócio, mudando de ramo, mas Deus não mandou mudar. Deus não está mandando mudar. Mas a pessoa pensa, o meu socorro virá quando eu mudar de ramo. Porque esse ramo está muito difícil, eu vou migrar para outro. Mas Deus não mandou a pessoa migrar. Deus tem o sucesso, o crescimento para ela ali. Mas ela precisa buscar a mente de Cristo. Ela precisa absorver a mente de Cristo. Ela precisa se render à mente de Cristo e sujeitar à mente de Deus. Então, de onde me virá o socorro? Aí, gente, ele mesmo responde, é muito maravilhoso. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. Ponto. Ele afirma. Então, você que está passando por um desafio hoje, por um perigo, está buscando por um socorro, o mais importante é para onde você tem olhado, se você está levantando os seus olhos ou se você está olhando para baixo, que para a terra, para o homem. E num segundo momento, você que está me ouvindo precisa ter convicção de onde virá o teu socorro. Ah, meu amigo, isso aí vai fazer toda a diferença na sua vida. Realmente é isso que vai mudar o curso da sua história. Porque se um ser humano, um cristão, nascido de novo, tem a consciência, a convicção que o socorro dele vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra, ele vai se posicionar dentro dessa verdade. E à medida que ele se posiciona dentro dessa verdade, buscando ao Criador dos céus e da terra em comunhão, o Criador dos céus e a terra vai dar toda a direção para ele, através da pessoa do Espírito Santo, que é o único que pode nos guiar em toda verdade. Interessante que a Bíblia não diz que ele vai direcionar, nos guiar na verdade apenas. Toda verdade. É a completude do ser humano sendo guiado na verdade pelo poder do Espírito Santo sobre a vida daqueles que creem. Amém? Então, a consciência que nós temos que ter de quem vai nos socorrer é a coisa mais importante. Eu preciso parar e meditar e pensar. E quando eu digo aqui pensar, eu já estou encerrando. Não é você pensar quem é o culpado por aquele perigo que você está passando. Pensar no rumo certo. Por aquele problema que você está passando. Deixa eu ver, deixa eu achar um culpado, um bode expiatório aqui. Não. Você vai olhar para aquela situação. Mas você vai levantar os seus olhos a partir de então.
O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. E se o Senhor que fez os céus e a terra for o teu Senhor, você está, então, a partir daí no caminho certo, em nome de Jesus. Então, a gravação dessa música Além do Monte vem justamente de um momento que eu parei e meditei nisso. Como o salmista fez, porque a Bíblia é um convite para que você entre na mente do escritor da Bíblia, que é o Espírito Santo. Então, cada palavra vai te levar para um lugar. Embora todos vão convergir à mente de Cristo, mas ele vai te levar para um momento específico. E ali nós fomos levados, eu fui levada a meditar realmente nisso, né? Que interessante. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. Você já viu uma pessoa que chega para você e pergunta: pastor, eu preciso de uma ajuda. Olha, eu estou com um problema assim na minha empresa, assim, assim, assim. Ela nem espera você falar, ela fala: ah, mas se eu fizer assim, ela mesma já responde. Porque quando a pessoa para pensar com a mente de Cristo, quando ela para pensar não mais na mentalidade própria, na razão própria, na justiça própria, nos interesses pessoais, mas naquilo que Deus está conduzindo, e ela é humilde com relação a isso, o Senhor vai dar a resposta. Cristo é a resposta. Amém? Você que está me ouvindo nesse início de tarde aqui. Eleve os seus olhos. Pare de abaixar a cabeça. Isso aqui não é chavão psicológico, não. Não abaixe a cabeça, levante a cabeça. Não, isso está na Bíblia, gente. De cut, não, né? Não, levante os seus olhos. Levantarei os meus olhos. Levantarei os meus olhos. Isso aqui está na Bíblia, pessoal. Então, vamos ficar com o que a palavra diz, porque o resto aí só está buscando copiar as coisas de Deus, né? E quando copia, acaba que dá certo, né? Algumas coisas, porque a mente de Deus é perfeita. Essência, né? Tem a essência, tem a motivação, né? A base. Mas né? é muito interessante que todo o programa hoje acabou levando para o Espírito Santo construiu bem interessante. Que a mensagem do Pensador fala sobre a comunhão para ter fé, né? Aí você ministrou sobre meditar, né? Até levou a gente a pensar, até lembrar o que significa meditar. E hoje em dia, tanta correria que está é tão facilmente simples até, tão muito fácil ocupar a mente. A pessoa tem tempo livre e vai para a rede social, por exemplo, e ocupa a mente ali, ó, fica ali. E até certa vez o reverendo Petros ministrou isso e me abriu muito a mente para entender. O que a internet ela acaba sendo? Uma comunhão fácil. Então, ela acaba ocupando a mente das pessoas, principalmente falando aqui dos cristãos nascidos de novo, né? É uma falsa sensação de preenchimento. É, porque é uma comunhão rápida. Você tem comunhão com as pessoas, tem comunhão com o sistema, tem comunhão com as informações, então acaba preenchendo. E aí as pessoas não meditam, né? Não olham primeiro, olhar para os montes. Interessante que não é os montes que trazem a solução, é o Senhor, mas os montes fez ele enxergar. Quem é o criador desses montes? Ah, tá. Então, foi designando. Foi muito interessante, muito tremendo essa mensagem de hoje. E você sabe que eu quero só falar algo rapidamente. Aqui em Campo Grande nós temos ali o Parque das Nações Indígenas, que é um lugar muito bonito dentro da cidade. E realmente eles foram felizes na forma que eles projetaram, né, tudo aquilo ali. E esses dias eu estava lá com o nosso caçula, um rapaz de 15 anos, né? E nós ficamos ali sentados em frente ao lago e nos minutos que nós ficamos ali, ele estava esperando alguém que ele iria estar ali conversando, né? Da comunhão dele. Eu fui levá-lo e nós ficamos ali olhando e por vários minutos ele comentando quão bonito era aquele lugar, aquele lago, o céu, a visão. Então veja só, quando a gente sai daquilo, dessa coisa do dia a dia que tem enredado os cristãos mesmo, a natureza criada proclama a glória de Deus. Romanos 1 diz isso. Não é à toa, né, pessoal, que a pessoa que está lá dentro da fazenda, ela está no mato, ela está no rancho, ela vai para a praia, que seja, ela viaja pela natureza, ela vai ver cachoeiras, lugares fora do Brasil. O Brasil é maravilhoso, né? Mas fora do Brasil, lugares que nós comumente não temos aqui, né, no nosso país,
As pessoas ficam tão deslumbradas com a beleza, porque a natureza criada proclama a glória de Deus. E creio eu que muitas vezes pelo mundo Deus tem usado a natureza dele para chamar a atenção das pessoas, porque a Bíblia diz isso. Então as pessoas olham para aquela grandeza e elas é como se elas dessem uma pausa, né, na vida delas, elas cortam ali e entram num novo momento e elas têm a oportunidade, então, de contemplarem a obra das mãos do Criador de todas as coisas. Amém. Isso é muito precioso. Então, você que está me ouvindo, se você tem a oportunidade, você é dona de casa até, você tem as suas plantas no seu jardim, vá para as suas plantas. Ali você vai ter contato com a criação do Criador de todas as coisas. A natureza proclama a glória de Deus. Faça isso, você vai ver que muitas vezes você deixa ali o celular, você deixa algumas coisas. Não estou dizendo as suas responsabilidades, claro. Estou dizendo no dia a dia, você pega ali aquele momento e você começa a contemplar aquilo ali, meditar nisso. Olha como essa flor, como essa folha, essa folhagem é bonita. Como que pode uma coisa dessa? Pássaros, né? Pássaros. Eu acredito que as pessoas que trabalham nessa área, elas veem a grandeza da criação nas cores dos pássaros, na textura das penas, na forma como dos bicos. É tudo tão maravilhoso. A natureza de Deus, ela é muito grandiosa, gente. Então, e até mesmo para que a gente contemple isso, para ter força e visão de contemplar isso, você tem que contemplar o Senhor. Sim. Você tem que contemplar o Senhor. Você que é cristão, nascido de novo, você tem que ter o seu tempo de qualidade. Contemple a Bíblia. Amém? Contemple a Bíblia numa visão científica, visão teológica, mas principalmente, estou falando da ciência da Bíblia, tá? Sim. Que a Bíblia mostra científica. Mas principalmente, dê o seu tempo de qualidade. Peça para o Espírito Santo. Vai ler a Bíblia, vai ler esse salmo. Não seja uma coisa corriqueira, mas fala diretamente. Espírito Santo, me mostra a Bíblia, me mostra a verdade. Me mostra uma verdade que ninguém nunca pregou para mim. Nunca ouvi uma pregação dessa. Ou você que é pregador, nunca preguei, mas mostra para mim o que eu preciso para ter minha fé, minha confiança. Amém? Não importa a situação que você esteja, o pecado que você esteja, a situação, intenções do seu coração, mas seja sincero com Deus. Porque o acusador, né? não é o Espírito Santo, né? Tenha convicção e que fique essa mensagem de confiança. E só uma coisinha mais para concluir que eu quero dizer. A pessoa, quando tem essa comunhão com Deus, ela começa a admirar as coisas da criação. É a força que Deus até dá. Os animaizinhos, por exemplo. Amém. O Provérbios diz que o justo cuida da saúde dos seus animais. Até o carinho com o bichinho de estimação, com pet, como as pessoas gostam de falar, é diferente. Exatamente. Não é porque, ai, que bonitinho esse bichinho. Ela entende que é uma criaturinha de Deus, que Deus criou. Amém. E Deus usa para abençoar também. Usa para abençoar e como usa, né? Então, levantar os olhos. Pode perguntar para o Senhor. Cristo é a resposta e dentro da palavra Ele vai te dar tudo que você precisa, Amém. todas as respostas. Amém. Então, eu quero agora fazer uma oração. Amém. Agradecendo ao Espírito Santo pelo privilégio, por esse momento aqui, mais essa semana que nós pudemos estar juntos, e que realmente esse momento aqui possa ter edificado a tua fé, de alguma forma, né? Realmente Amém. O Espírito Santo venha tocar na tua vida, em nome de Jesus. Vamos Amém. orar. Pai, em nome de Jesus eu oro e te agradeço e te louvo, Pai, por esse momento. Pela tua santa e bendita palavra que não muda, que não volta vazia, passarão os céus e terra, tua palavra, Pai, não vai passar. Senhor, eu sei que tem pessoas ouvindo nesse momento aqui no ao vivo, que está passando por situações adversas mesmo. E por algum motivo ela tem ficado cabisbaixa mesmo, apenas olhando para baixo, olhando para as circunstâncias, olhando. O convite que o Senhor faz para ela nessa hora é: levante os olhos. Que o Senhor dê força a esta pessoa, Espírito Santo, a levantar os olhos, olhar para o único que pode ajudá-la. O único que verdadeiramente pode abrir portas onde não existem portas e fechar as portas que não eram para estarem abertas.
Em nome de Jesus, ó Pai. E que ela possa, sim, falar assim, de onde me virá o socorro? E o teu Espírito Santo ali, confirmar no coração dessa pessoa que o socorro que ela precisa vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. E que o Senhor a fortaleça para que ela busque a tua face, para que ela entre no teu quarto e ore. E o Pai que a vê em secreto a recompense, e que o Espírito Santo possa guiá-la em toda a verdade. Que todo peso caia por terra, Senhor, que as doenças caiam por terra, que a unção de cura venha sobre essas pessoas, essa casa e essa família. E dias, Senhor, não dias melhores, como aquela música diz, dias melhores virão, não. Dias transformadores virão sobre ela. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu declaro essa palavra sobre esta pessoa que me ouve, sobre todas que ainda ouvirão, que essa mesma unção as toque no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém, graças a Deus. Aleluia. Então, vamos caminhar para o nosso final, né? Obrigado a todos aí, mais um dia. Você que está nos acompanhando no Maná Diário, tá? No nosso canal Cristo é a Resposta. Amém? Compartilhe essa mensagem. Esteja conosco, tá? Toda quarta-feira, a partir de 1h, horário Mato Grosso do Sul, né? 14 horas, horário de Brasília. Você pode acessar pelo link da Rádio Resgate. Amém? Acompanhe também, prestigie a Rádio Resgate. Amém? Então, é isso, tá? Nós vamos encerrar. E agora, para o encerramento final, vamos colocar o louvor Além do Monte. Amém. Amém? E até Deus outra abençoe, oportunidade. pessoal. Obrigada pela audiência, em nome de Jesus.